Tá, mas dito isso, e usando o mesmo princípio, né, contexto e tudo mais, a gente tem considerado os puritanos. Já falamos sobre eles, sobre o período deles, a história deles. Vamos considerar os temas associados a eles. O trabalho. Eu disse na semana passada, a quem permaneceu no estudo bíblico, que se os puritanos fossem ser um referencial histórico para a gente, o exemplo maior que eles deixam para a gente é a centralidade na palavra de Deus. Era a disposição que eles tinham de fazer o seguinte: temos um assunto aqui, eu acho que é melhor tratar isso desse jeito. Para eles não tem essa de eu acho. É a melhor orientação da Bíblia fazer desse jeito ou fazer de outro. Mas fazer de outro a gente sai perdendo. Mesmo se a gente perder, se a Bíblia orienta de outro jeito, a gente vai fazer de outro jeito. Era essa firmeza em seguir a Bíblia. E hoje há uma grande dificuldade com isso. Veja os relacionamentos pessoais. Fulano, melhor é você conversar sobre isso com o outro lado, porque isso vai gerar um problema. O assunto que eu tratei na pressão. Mas foi ele que fez. Para o puritano, não tem essa ideia do... Cara, não importa se foi ele que fez. A Bíblia dá essa orientação para você. Quando você diz hoje, se você estivesse dizendo para um puritano antigo, é muito difícil fazer isso. Como é que o puritano está filtrando o que você está falando? O que você está me dizendo é que você tem dificuldade de obedecer a Bíblia. Você não consegue aceitar a Bíblia como uma regra de prática para você. A Bíblia não manda na sua vida. Quando você diz que você tem dificuldade e é por isso que você não está fazendo, é você que está mandando na sua vida, não é a Bíblia. Então, se como uma igreja reformada, a gente não tiver disposto a fazer da Bíblia esse padrão, não faz sentido ser uma igreja reformada. E isso lida com a nossa disposição para o trabalho, com a maneira que nós lidamos com as nossas emoções, com tudo. Com os nossos relacionamentos, com a membresia, com a forma da igreja. Se a gente não tiver disposto tudo bem, a Bíblia então dá essa direção, amém. E não é só dar o amém, porque a Bíblia mandou, né, fazer o quê? É ter a disposição voltada para a Bíblia. Depois de tudo feito, poxa, eu queria fazer de outro jeito, mas acabamos fazendo diferente porque a Bíblia diz, ainda bem que fizemos diferente. Já pensou? Fazer de um jeito que a Bíblia não permite? É ter essa preocupação em que estamos alinhados com a Bíblia. Eles tinham essa preocupação. É por isso que quando vai tratar de trabalho, eles começam por um ponto que é muito importante para a gente, que geralmente a gente vê em cosmovisão. É a separação do profano, ou do secular, e do sagrado. Até hoje a gente fala em trabalho ministerial, né, ou vocacional, e trabalho secular. A gente faz uma distinção da natureza de atividades. A minha esposa, ela deu um livro em que uma autora, ela cita uma frase que é de ele é considerado o primeiro puritano, né? William Tyndale. William Tyndale, ele pegou esse conceito do Martinho Lutero, que trabalhou bastante questão de vocação, de chamado, o que é secular, o que é sagrado. E ele deu um ensino. Foi Lutero que começou essa história, Calvino fez o acréscimo dele depois, deu corpo a ele. E o que os puritanos fizeram? Os puritanos não trouxeram nenhuma novidade no entendimento do assunto, mas eles colocaram na prática. Os puritanos acabaram fazendo a parte mais difícil e a mais bonita do assunto. William Tyndale ainda afirmou qual é a diferença da atividade do pregador que anuncia o evangelho ou da mulher que lava a louça na pia de casa. Aí ele diz, no que diz respeito a agradar a Deus, não há diferença nenhuma. Ou seja, a atividade feita pela pessoa, metalúrgico, presidente, CEO de uma empresa, a faxineira do restaurante, o garçom, o dono do estacionamento, que está só recebendo o lucro do rapaz que está se matando ali o dia inteiro, o policial, tanto faz. Para eles, os puritanos, estamos falando de um trabalho legítimo, o que é um trabalho não legítimo? É um trabalho que viola a lei de Deus, né? Viola a lei de Deus. É como, por exemplo, muita gente fala que, até saiu uma matéria sobre isso na internet, um professor que falou que o ladrão estava trabalhando quando ele saía para roubar. Isso é um trabalho ilegítimo, por mais que possa ser considerado um trabalho, mas é um trabalho ilegítimo.
Tem várias pessoas querendo legalizar a venda de drogas como um trabalho. Né? Exatamente. O traficante seria o... Não é só vendedor, o traficante Vendedor é o da lojinha. o gerente, né? Os outros lá seriam os vendedores. Eles estão querendo legalizar, e tem muita gente querendo isso como uma forma de trabalho mesmo. Bem, trabalhos ilegítimos. Os puritanos, eles tinham essa compreensão de trabalhos ilegítimos naquela época. Prostituição não era trabalho legítimo. Mas todo trabalho legítimo, varrer chão, presidir uma empresa, anunciar através de um púlpito, um assunto, uma palestra, uma pregação, todo trabalho legítimo tem igual capacidade de agradar a Deus. E por que eles fazem isso, os reformadores e puritanos? Em contraste com a Igreja Católica, que elevava o trabalho eclesiástico como um trabalho de uma ordem totalmente superior dos outros trabalhos do mundo. O trabalho deles era um trabalho excelentíssimo. Eu vou citar umas frases aqui para vocês da noção católica do trabalho que os reformadores estavam combatendo. Aqui uma oração de um camarada que reporta-se ao Talmud judaico para fazer essa oração. Eu te agradeço, ó Senhor meu Deus, por me haver dado a porção com aqueles que se assentam à casa do saber, e não com aqueles que se assentam pelas esquinas das ruas. Aí começa. Pois eu cedo trabalho, e eles cedo trabalham. Eu cedo labuto nas palavras da Torá, e eles cedo labutam nas coisas sem importância. É para ele que estava então olhando a Bíblia dele, né, o livro sagrado, era uma atividade mais excelente do que o outro que estava varrendo a rua, limpando o quintal. A mulher dele que estava em casa lavando a louça. Então, o trabalho dele era importante, o outro era sem importância. Eu me afadigo e eles se afadigam. Eu me afadigo e lucro com isso. Eles se afadigam sem benefício. O esforço que eu faço para estudar a Torá tem lucro. O esforço deles, por mais que eles sofram, não tem benefício nenhum. Eu corro, eles correm. Eu corro em direção à vida por vir. Eles correm em direção ao abismo de destruição. O trabalho desse mundo não tem nenhuma recompensa futura. O meu tem. Percebeu a distinção que ele faz de atividades? Eusébio, o famoso Eusébio de Cesareia, que escreveu o primeiro livro de história da igreja, história eclesiástica. 2 modos de vida foram dados pela lei de Cristo à sua igreja. Um está acima da natureza e além do viver humano comum, inteira e permanentemente separado da vida habitual comum da humanidade. Dedica-se somente ao serviço de Deus. Tal é, então, a forma perfeita da vida cristã. O outro, mais humilde, mais humano, permite aos homens ter mentalidade para a lavoura, para o comércio e outros interesses mais seculares do que a religião. E um tipo de grau secundário de piedade é atribuído a eles. Então não é tão piedoso e nem tão santo trabalhar na lavoura, trabalhar no comércio, quanto trabalhar nas coisas da igreja. Fizeram essa distinção e isso foi o fundamento que a Igreja Católica tinha de trabalho secular, de trabalho sagrado. Martinho Lutero combateu isso ferozmente. E Martinho Lutero combateu isso a partir de um conceito bíblico de vocação muito interessante que a gente vai lá ver. Ali. O pastor, eu entendi aí que eles colocavam, tipo, eles excluíam as pessoas e colocavam eles como maioral, né? O tipo de trabalho deles é mais santo. Mas é aquele texto que o Senhor fala de Marta e Maria lá, não está no mesmo sentido? Então, no primeiro momento, eles se baseavam nesse texto para reforçar o ponto de vista errado deles. Por quê? Por causa da resposta que Jesus deu para Marta. Marta está lavando louça e Maria está lá ouvindo os ensinamentos de Jesus. Quando Marta reclama, Jesus diz: Maria escolheu a melhor parte. Então, qual é o conceito deles antigamente? Isso é melhor do que aquilo. Estar em contato com os ensinamentos santos, religiosos, é melhor do que estar lavando a louça na cozinha. Eles usam as palavras de Jesus Cristo para poder reforçar a perspectiva errada deles. Mas eles não consideram uma segunda cena, depois da ressurreição de Lázaro, está todo mundo feliz na casa. E novamente Marta está lavando a louça e servindo. E Maria está no pé de Jesus. Só que Marta não está reclamando mais. Está todo mundo bem, está tudo certo. Para Jesus não tem nada errado de servir.
O que estava errado na primeira cena? Não era que Maria estava fazendo uma coisa melhor do que Marta, mas é que Marta estava com o coração cheio de murmuração, de reclamação, não havia gratidão. A motivação do coração é que prejudicava a atividade. E nesse sentido, não ia ser tirado de Maria, porque a motivação dela estava correta. Então, tipo assim, naquela época, nesse primeiro episódio, Marta, ela tava reclamando de Maria. Isso. E agora, tipo, eles lá, esses homens aí, ele tava reclamando de Marta. Inverteu. Inverteu e tá tudo, os dois tá errado. O certo é você fazer o Senhor, ou fazer, mas que o seu Fazer com o coração equilibrado, contente, não murmurador. Aí não importa se você está sentado ao pé de Jesus ouvindo o ensinamento, ou se você está lá servindo as pessoas. Os dois estão corretos, porque a motivação está correta. Ok? Vamos lá no texto de Coríntios, 1 Coríntios, que sobretudo Martinho Lutero trabalhou muito sobre esse texto para falar sobre vocação e coisas seculares ou sagradas. 1 Coríntios capítulo 7. Ok, eu vou ler bem panorâmico, só para a gente ter certeza do que ele está falando aqui. A partir do verso 1. Quanto aos assuntos sobre os quais me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Aqui ele está falando do casamento, certo? A ideia de uma relação que leva a um relacionamento íntimo, que é próprio do casamento. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher deve ter o seu marido. Ou seja, se você não se casa, mas você não pode conter os seus desejos, então não é bom ficar sem casar. Case-se, por causa da imoralidade. Se você vai viver uma vida de solteiro imoral, então é melhor a mulher ter o seu marido, o marido ter a sua mulher. Os ímpetos ou os impulsos sexuais são legitimamente satisfeitos no contexto do casamento. Ok. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Ok, está claro aqui que ele está falando de como se deve desenvolver a intimidade do casal, do casamento, certo? De forma genérica, assim, olha, quanto ao assunto da sexualidade, não se exclua do outro. Você quer, mas eu não. Ele fala, não façam isso. A não ser que haja um mútuo consentimento. E mesmo quando houver consentimento, ele fala assim, não demore demais isso. Não fiquem muito tempo longe um do outro. Então ele está dando alguma orientação sobre a intimidade do casal. Ok. No verso, ainda nesse verso, né? Depois de certo tempo, para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão, não como mandamento, ok? Ele está falando aqui, então, como uma sugestão, uma orientação que está de acordo com o Evangelho. Mas ele diz que não está à altura do mandamento do Evangelho. O ensinamento que ele está dando aqui não é mandamento no sentido que são os 10 mandamentos. Mas é uma sugestão que está de acordo com o ensino de Jesus Cristo. Orientação. 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu. O que ele quer dizer com essa frase? Solteiro. Solteiro, sem mulher. Aqui a gente não sabe se ele é viúvo, se ele é desquitado. O fato é que aqui nesse momento ele não tem mulher. Então o que ele diz? Eu gostaria que todos vocês, homens e mulheres, fossem como eu, sem o cônjuge. Mas cada um tem o seu próprio, na minha versão NBI está dom. Alguém tem palavra diferente? Não? Todo mundo dom? Ok. Cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Ok. Qual é a palavra que ele usa aqui para dom, que é traduzida em português como dom? Carisma. A mesma palavra que lá no final, capítulo 12, capítulo 11, ele vai usar para dom de línguas, dom de profecia, carisma, carismata. O que significa que Deus criou o homem naturalmente para isso. Relacionamento conjugal e relacionamento íntimo.
Qual é o homem que não tem? Alguém que recebeu o dom de ser assim. Dom. Então, para alguém ser solteiro, tem que ter dom. Do mesmo jeito que o que tem profecia, que fala em línguas. É a mesma palavra que ele usa. Mas é interessante o fato dele dizer essa palavra em relação à vida conjugal. Uns têm dom para ser solteiro. Ele fala uns de um modo, outros de outro modo. A vocação que Martinho Lutero olhou aqui é o seguinte, porque depois ele vai dizer das mulheres que talvez tinham marido descrente, eles estavam pensando em se divorciar, porque eram descrentes. Ele fala assim, ó, ninguém busque separar-se. Permaneça na vocação em que foi chamado. Olha lá. Versículo 17. Um pouco antes, no 15. Se o descrente se separar, que se separe. Em tal caso, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se vai salvar o marido? E você, marido, como sabe se vai salvar a mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor designou e de acordo com o chamado de Deus. Essa é minha ordem para todas as igrejas. Na sua versão, Tatiana, como é que está aí o versículo 17? Assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Ok. De acordo com o que o Senhor repartiu, está falando sobre o dom. Por isso, algumas versões mais modernas vão dizer, cada um continue na vocação em que foi chamado. Você foi chamado casado? Não busque separar. Continue casado. Ah, mas é crente, não busque a separação. Fique na vocação ou na condição em que você foi chamado. Foi chamado solteiro? Não fique com pressa. Fique na condição que foi chamado. Cada coisa é seu tempo. O Senhor deu, concedeu, cada um do seu próprio jeito. Martinho Lutero pega essa passagem e desenvolve toda a ideia de vocação. Você foi chamado por Deus, sendo um caminhoneiro, dirige, você não precisa considerar um outro serviço mais agradável a Deus. Continue no seu trabalho. A ideia que ele está falando aqui é o seguinte, por meio da fé, isso aqui vale apenas para o povo de Deus, a igreja. Por meio da fé, aquilo que antes estava a serviço do mundo é santificado para Deus, passa a agradar a Deus. Toda atividade legítima é um modo de agradar a Deus. É um modo de servir a Deus. O trabalho do pastor não é mais agradável a Deus que o trabalho da dona de casa, que é membro da igreja dele. Que o trabalho da enfermeira, que é membro da casa dele. Que é membro da igreja dele. Não é. Ambos os trabalhos agradam igualmente a Deus. Então não tem trabalho mais ou menos excelente para agradar a Deus. Essa é a primeira coisa com que os puritanos tiveram que lidar para pensar sobre trabalho. Não existe trabalho secular ou trabalho sagrado. Trabalho mais agradável a Deus. Existe trabalho legítimo e ilegítimo. Okay? É óbvio que cristão não deve se envolver com trabalhos ilegítimos. Mas todo trabalho que se executa na igreja, o líder de música da igreja não tem uma posição privilegiada em relação ao outro que é o gerente de uma empresa, e aqui na igreja não tem ministério nenhum. Cada um agrada ao Senhor na atividade que faz. Sobre esse ponto, legal? Deu para entender como Martinho Lutero se fundamentou nessa passagem para falar sobre vocação que agrada a Deus? Para Deus, agrada a Deus a vocação em que a pessoa está atuando, desde que essa pessoa a faça como um cristão, em fé. Bem, como eu disse, Calvino depois melhora a argumentação disso aqui, e os puritanos embelezam isso na prática. Então, o que temos primeiro dos puritanos? A santidade de todos os trabalhos legítimos. Pode ser o mais humilde, a lavadeira, o faxineiro, o cara da prefeitura que varre a rua, ou aquelas mulheres que a gente vê com a roupa da prefeitura, capinando lá no chão, calor escaldante. Aí você chega, nesse dia que você está passando na rua, você acabou de ver a mulher lá, e chega no restaurante aqui no meio de semana.
senta para comer, tá cansado. Aí vê as pessoas entrando, todo mundo falando bem um com o outro, e você vai encher o prato todo e você fica olhando e poxa, por que não tem trabalho assim? Né? Trabalhar assim, esse trabalho é melhor. O outro você até esqueceu, você não quer nem mais usar para comparação, você está comparando com o seu. O outro que você viu lá, para puritano, poxa, que legal que você faz isso. Eu faço outra coisa. O mais importante não é a diferença de como das atividades que nós fazemos. É como nós fazemos essas atividades. E isso é importante. Isso vai agradar a Deus. Então não importa se você é presidente, gerente, supervisor, se eu sou o faxineiro que acabou de subir da rua para poder comer um pouco aqui. Pode ser que o mais humilde esteja agradando a Deus, mas não é porque é mais humilde. Tem gente rica que agrada mais a Deus. São poucos, mas tem. Ok? Então todos os trabalhos, por causa da fé em Cristo, podem ser santificados para Deus. E isso os puritanos defendiam em relação ao trabalho. Eles não faziam distinção da natureza de trabalho, sagrado e secular, como forma de agradar ou servir melhor a Deus. Não existe isso na mentalidade puritana. Ok? Daí a frase. A mulher que lava a louça e o pregador que prega a palavra. No tocante a agradar a Deus, não há diferença alguma. Pode ser que a mulher que está lavando a louça esteja com o coração de tal maneira que o pregador que prega por inveja, ou insatisfeito com sua igreja, ou sei lá, qualquer outra coisa, a mulher está agradando mais a Deus do que o pastor que está pregando. Deu para entender esse conceito primeiro? Segunda coisa, o conceito puritano de chamado, que é o que leva a essa ideia de santificar o trabalho. Vocês perceberam que na ceia nós temos um elemento que afeta os elementos da ceia? Esse suco de uva, a gente bebe lá no almoço, no lanche em casa, no café de manhã. Ele não tem a propriedade de alimentar espiritualmente a comunhão da igreja, de renovar os votos de comunhão com Cristo, segundo a ordem que Cristo deixou. Ao celebrar a ceia, celebramos o corpo de Cristo. Ele fala que literalmente comemos da carne dele e bebemos do sangue dele. Ou seja, no ato de comer e beber, temos comunhão com Cristo e com sua igreja. A ceia faz isso. Por que tomar o mesmo suco fora da ceia não faz isso? O que fez o suco e o pão ter essa propriedade? Cristo, Jesus Cristo. Sim, Cristo é o que dá essa natureza aos elementos. Mas o que nós fizemos que fez essa diferença? Porque assim, nós não servimos esse suco para criança, é inapropriado. Não cabe. A oração. A oração. A oração santifica os elementos, que foi aquela oração de Cristo. Cristo tendo dado graças ao Pai, né? Deu graça pelo pão, pelo vinho, e então serviu. A oração santificou aquele elemento. Isso acontecia no Antigo Testamento, lembra? Como? Quando ia ungir o novo rei, jogava um óleo, impunha a mão sobre ele, orava a Deus, e ele era separado. Existe uma forma secular, vou usar a palavra que o Terence está tentando excluir, de separar algo para alguma coisa. Os cavaleiros ingleses, Sir James, sei lá o quê. Quem é que dá ao cavaleiro a autoridade de cavaleiro? O rei. Agora, a rainha. Agora tem um rei, né? A rainha morreu. Ou o rei ou a rainha. Um outro soldado, um general de patente mais alta, poderia tornar um cavaleiro cavaleiro? Não. Só o rei ou a rainha. Por isso, colocar a espada no ombro, a pessoa joelha no ombro. Hoje te declaro cavaleiro, Sir, declaro o nome dele, com a autoridade do rei. A imposição de mãos tem essa ideia da igreja. Quando vimos lá a imposição de mãos pelos enfermos e doentes, fala para levar a pessoa, você está doente, vai ao presbítero, que ele vai ungir com óleo e impor as mãos, então você vai ser curado. Ou quando fala da ordenação, que fala para Timóteo, sob imposição de mãos, você foi, por outros presbíteros, ordenado também presbítero. Então alguém que tem autoridade, delega essa autoridade. Então algo que está acima
transmite para outro o direito daquilo. O rei, o cavaleiro, o presbítero ordena a outro presbítero. A igreja não é presbítero. A igreja não ordena alguém. A igreja ora com o presbítero, mas é um presbítero que ordena a outro presbítero. É assim que funciona. Quando a igreja ora, a realidade do Cristo que morreu, ressuscitou, e pelo mandamento que ele deu, pela atribuição que ele deu à ceia, ele dá aos elementos uma propriedade que eles não têm até então, de alimentar a comunhão espiritual da igreja, com Cristo e uns com os outros. Esses elementos fazem isso. Encerrou a ceia, não existe mais essa propriedade, porque ela existe ali no momento da ceia, na prática da comunhão da igreja. Então depois, pode enterrar, não precisa enterrar, pode comer, pode fazer o que quiser. Não vai acontecer nada com o corpo de Cristo se alguém jogar esse pão fora. O corpo de Cristo está aqui. Então há uma realidade sendo transmitida. É isso que acontece com os trabalhos que as pessoas fazem. Enquanto o reino de Deus não vinha na pessoa de Jesus Cristo, nós tínhamos todo tipo de atividade. Vou ter que ir. Tchau. Vai, Deus abençoe. Até mais. Todo tipo de atividade estava no plano, aí eu vou usar a palavra novamente, secular. Segundo o príncipe deste século, deste mundo, não procurava agradar a Deus. Para que a pessoa trabalha? Não é com o intento de agradar a Deus. Com o intento de ser rico, sei lá, de fazer alguma outra coisa. Não há um propósito para o reino. Mas por meio do povo de Deus, o trabalho que é feito com uma motivação que agrada a Deus, com um interesse que agrada a Deus, eu vou trabalhar desse jeito. Por quê? Porque a Bíblia fala que eu devo agradar aos senhores, tanto o bom quanto o mal. E por isso eu vou fazer esse serviço, não vou reclamar. Senhor, me perdoe pela minha murmuração. Não me deixa novamente fazer esse serviço com o coração insatisfeito. Deixa eu fazer pensando que o Senhor é o nosso patrão. E quando eu estou fazendo essa atividade com essa motivação bíblica, eu estou consagrando esse trabalho. Pela minha fé em Cristo Jesus, esta atividade está sendo santificada. Uma outra pessoa vai fazer o mesmo trabalho que eu, a mesma atividade que eu, ali do outro lado. Mas aquela atividade não é santificada. É santificado pelo povo de Deus. O povo que foi chamado por Deus foi separado do mundo. E quando esse povo separado do mundo exerce uma atividade que Deus ordenou lá na criação, não foi assim que Deus ordenou o trabalho na criação? Deus criou e falou, come, agora você dá nome, você cultiva o jardim. A partir de então, na humanidade, o homem cozinha, trabalha, costura, pinta, constrói, destrói, refaz, melhora, aperfeiçoa, desenvolve. É o trabalho. É o trabalho que Deus fez na criação. Deus fez o homem para continuar o trabalho de Deus. Criando, desenvolvendo, construindo, pintando, montando e por aí vai. Fazer um trabalho nesse mundo é continuar o trabalho do Criador. E por isso que Jesus Cristo falou quando estava no mundo, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque nós refletimos a imagem de Deus. Oh, mas os homens também trabalham, mas eles não refletem a imagem de Deus por causa da motivação, o coração longe de Deus. Na redenção, a igreja resgata o trabalho para Deus. Porque o faz tendo a noção de que Deus criou para o trabalho, o homem, e faz com a motivação cristã. Então o homem cristão resgata o trabalho do mundo para agradar a Deus. O trabalho que Deus criou. Que coisa interessante. Deus redime e salva o homem, e por meio do homem salva a criação, o trabalho, as atividades. É a redenção, o reino de Deus se expandindo. Cada crente, cada pessoa convertida, quando ela volta da igreja para o trabalho dela, ela está santificando o trabalho. E assim o reino de Deus se expande a partir de um converso para as atividades dele, na família, no trabalho. Então, para os puritanos, essa noção de chamado é uma maneira de redimir a criação dele. Essa era a mentalidade dos puritanos. Então, primeiro, todo trabalho legítimo é santificado. É santificado em qual contexto? Segundo, a partir da noção de chamado, o chamado de Deus. A conversão santifica o homem, que santifica a criação de Deus, incluindo o trabalho. Pergunta até aqui ou até aqui está sossegado? Quando o puritano tinha dois trabalhos,
Santificar. As atividades eram. É assim, a vida cristã, a vida na fé em Cristo, santifica a família, o trabalho, tudo com que minha vida está envolvida. Então, uma existência cristã é uma forma de expandir a redenção para os relacionamentos, para o trabalho, para tudo mais. Percebam que reino de Deus, então, não é as pessoas da igreja. É tudo o que Deus promove, a igreja é parte dela. Mas é tudo que Deus está fazendo na criação. Isso é o reino de Deus. É Deus dominando sobre a minha vida. Mas através da minha vida, dominando sobre o trabalho que Ele criou, dominando sobre a sexualidade que Ele criou, dominando sobre a amizade que Ele criou, dominando sobre os entretenimentos que Ele criou, dominando sobre os animais que também foram dominados no reino do pecado. Mas agora Ele dominando no povo que Ele criou e redimiu. Ele criou aqueles animais. Está tudo sendo resgatado para o reino de Deus agora. O chamado santifica. Essa era a noção puritana. E terceiro, a moderação no trabalho. Uma marca característica do pensamento puritano em relação ao trabalho é a crítica contra a ociosidade. Aqui eles não davam mole. Ele falou assim, se Deus criou o trabalho e criou o homem para trabalhar, a ociosidade ou preguiça é uma maneira oposta de se refletir. É o pecado que se opõe, que se hostiliza a refletir a glória de Deus no trabalho. Lembra que eu falei de qualquer atividade? É porque a gente se refere a trabalho remunerado. O puritano não tem essa. A dona de casa, a atividade dela é igual do empreendedor. Mas o dele tem remuneração dela, não. É atividade, não importa. Para eles não tem a diferença. Porque assim, Deus criou o trabalho. O homem sem Deus criou o emprego. Fez essa distinção, né? Remunerando ou não. E é por isso que é muito fácil as pessoas que estão em casa fazendo o trabalho em casa, falam assim, poxa, eu fico aqui, não tenho trabalho nenhum. Geralmente, esse tipo de palavra vem da mulher que está em casa, justamente ela que sabe que trabalhar em casa pesa mais do que boa parte dos trabalhos que existem. Então, para o puritano não havia essa distinção, tá? Remuneração e emprego são todas as distinções que nós fazemos. Eu estou considerando da ótica puritana, toda atividade, voluntário que está na igreja, vamos fazer um serviço aqui, vamos no recanto, é igual do trabalho remunerado. Para eles, em termos de trabalho que agrada a Deus, não tem qualquer ligação com remuneração. Então, para eles não podia correr do trabalho da ação. Mas existem estilos diferentes de trabalho. Na época dos puritanos, não havia a tecnologia que existe hoje. Aliás, os puritanos são responsáveis por um modelo de trabalho que agora já é ultrapassado, mas foi uma tecnologia e tanto. A ideia de interpretar corretamente as escrituras foi melhor trabalhada pelos puritanos quando eles foram, sobretudo, os puritanos que saíram da Europa e foram para a Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos hoje. Os colonizadores dos Estados Unidos foram os puritanos. E quando eles iam arar a terra, aí eles pegavam o animal e para arar, não tinha equipamento, não tinha nada naquela época, ficava uma coisa toda disforme no campo. Então ele, tá vendo o poste ali na frente? Ele tá aqui com o animal. Ele fazia o animal sempre seguindo o poste. Quando terminava, tinha uma linha retinha arada. E ele fazia isso com o campo todo. Ele ia seguindo alguma coisa no campo de visão dele e a linha ficava toda... Gente, isso foi revolucionário. Imagina, uma coisa simples. Hoje, a tecnologia, isso é quase brincadeira de criança. Mas, deixa eu pegar desse ponto e retornar para onde a gente estava ali. Se ausentar ou deixar de trabalhar, a ociosidade aqui não é tanto o não fazer uma atividade ou não fazer uma atividade específica, mas é o desejar não fazer atividade de forma alguma. Não quer, não gosta, é melhor ficar sem fazer nada, é melhor isso. Esse é o tipo de predisposição que não é apenas física, ela é do coração. E pro puritano, isso era um pecado gravíssimo, porque é da natureza de Deus. Deus surge na história, porque não existia história, não existia mundo, não existia nada. Quando Deus cria, e antes que exista o homem, e logo no começo da existência do homem, o que existe é um Deus trabalhando. E Jesus Cristo lá, milhares de anos depois, vai dizer, meu pai trabalha até agora.
É da natureza de Deus trabalhar, como é da natureza de Deus amar. Então é contra Deus o ócio ou a preguiça. Existe um ócio que é razoável. O Jonathan Edwards, pregador reformado, ele falou assim que aqueles que profanam o dia do Senhor com ócio vão pagar muito caro. Mas existe uma forma de descanso no dia do Senhor que ela é útil. Sobretudo, a gente não quer estar fazendo um culto matinal, logo cedo, a primeira atividade do dia já é o culto. Mas aqueles que é no meio do dia, no final do dia. Ele fala assim, se a pessoa, por conta de uma debilidade física ou algum trabalho esforçado, ela dorme no dia do Senhor para estar revigorado para o culto, foi um descanso para revigorar as forças e não para alimentar preguiça. É diferente. Quando a gente volta para casa à noite, todo dia da semana, para dormir, não é porque a gente é preguiçoso, porque Deus planejou a parada e o descanso para revigorar o corpo. Então eles entendiam que isso era parte do processo. Ok, então não é desse ócio que eu estou falando, que precisa revigorar, mas é aquele que abomina o trabalho. Já ouviram falar? Ele o relógio não está ali hoje. Deixa eu finalizar com isso aqui. Que dizem que no mundo tecnológico que nós temos hoje, por trás de toda boa e revolucionária tecnologia, tem sempre um preguiçoso. A primeira vez que eu vi a frase eu estranhei, mas eu entendi depois que a tecnologia facilita a vida. E a coisa que o preguiçoso mais quer fazer é inventar uma coisa que faça ele trabalhar menos. Eu entendi. E foi um proprietário, um CEO de uma empresa de tecnologia que ele falou assim, não, a gente não tem medo de gente preguiçosa. Gente preguiçosa não é sem criatividade. Às vezes uma pessoa que não quer fazer um serviço, ela bola um jeito de aquele serviço ser feito de um jeito sem trabalho, sem esforço, nem nada. Não é isso que os puritanos estavam criticando, uma pessoa que foge de determinado trabalho. Uma pessoa que usa muita criatividade, ela não está deixando de exercer uma atividade. Um filósofo, ele não deixa de trabalhar porque ele filosofa. Um palestrante, um estudioso. Gente, a pessoa que se forma em história, vai trabalhar com o quê na empresa? Ah, ele só passa o tempo dele lendo os livros de história, como se não fosse atividade nenhuma. Tem trabalho braçal, tem trabalho mental, tem trabalho de todo tipo. O psicólogo, esforço psíquico, psicológico, mental, emocional. Mas é um tipo de trabalho. Então, para eles, não tem essa distinção dos tipos de trabalho. Mas existe um tipo de preguiça em que a pessoa ela não quer mesmo trabalhar. Para eles, isso era o pecado nesse aspecto do trabalho cristão. Okay. Qual é o outro? Quais são os outros pecados? Ele fala, estão lá na Bíblia. Fazer com murmuração, fazer com descontentamento. Isso está mais claro na Bíblia. Contra o ócio não tem. Então, por isso eles criticaram muito. Na época deles, o trabalho braçal era muito comum. Então, o filho que crescia sem um exercício para aprender o trabalho do filho, para eles era um absurdo. A pessoa tinha que se envolver com a atividade. A mulher com serviços domésticos, eles com serviços no celeiro, no campo e tudo mais. Ficar parado desagradava a Deus. Tinha que estar envolvido em alguma atividade. E essa atividade, não importa se era a mulher que estava lá em casa preparando a comida para aquele pessoal, o pessoal que estava lá no trabalho, não importa. Todos esses estavam fazendo com boa motivação, todos esses estão fazendo trabalhos que agradam a Deus. À noite vão para a igreja, vão adorar a Deus. E o pastor está lá pregando. A atividade do pastor é melhor? O pastor está fazendo a parte dele agora. Eles fizeram a parte dele lá no campo. Elas fizeram a parte delas lá em casa. Ele está fazendo a parte dele agora ali na igreja. Mas todos estão agradando a Deus com seus trabalhos. Essa é a noção puritana mais básica em termos de ética do trabalho. Existe uma discussão a respeito de riquezas e tudo mais, mas hoje a gente não vai trabalhar isso porque cabe para um tema mais propício para isso. Deu para entender então? Ok? Na semana que vem a gente trata de um outro tópico sobre os puritanos, casamento. Esse é um tema muito mais amplo que trabalho, então a gente também vai trabalhar com os princípios gerais sobre relacionamentos. Como o jovem ou a jovem era preparada para a vida conjugal. Como se dava essa vida conjugal. Como que adolescentes, meninos e meninas eram ensinados desde cedo para pensar sobre casamento. Ok? Semana que vem a gente liga para esse tema. Colocou os nomes? Tem aqui todos os nomes, deixa eu ver. Fora os que estão aqui, eu coloquei da Natália e do Gustavo, do Rafael, da Vivian e do Lucas. Lucas.
Ok. Esqueci de alguém? Não? Não, são só esses mesmo. O Felipe estava aqui, tá para fazer agora, né? É, eu preciso dele. Não estava avançando de. Sacola? Pensa para mim? Sim. Vem aqui você. Vamos ver para quem você vai dar esse. Se for o seu pai. Puxa, É melhor você tirar do seu pai, hein? já Senão. falei nessa coisa. Se não tirar, ela vai apanhar. Melhor você tirar o dele, hein? Que nome é? Aruan. Olha! Puxa saco. Não pegou do pai, mas pegou da tia. Né? O livro aí. O outro livro que como eu falei, esse aí a gente começou agora os estudos, mas o outro, como a gente vai ter um tempo tratando sobre os puritanos, eu vou levar em consideração de frequência, desenvolvimento do assunto, tudo mais, alguns critérios para premiar. Então o outro não vai ser sorteado, vai ser premiado. Amém? Vamos orar? Obrigado aí pela paciência. Passei um pouco por causa das informações que eu dei no começo, um quadro que a gente falou e tudo mais. Vamos orar então. Muito obrigado a todos vocês novamente. Cai pé. Soberano Deus, te louvamos e agradecemos por sua muita misericórdia, por separarmos um tempo em que podemos aprender, que a tua graça esteja conosco a fim de que ao longo da semana não apenas lembremos do sermão, mas sejamos capacitados a agradar ao Senhor, praticando os princípios que ali temos aprendido. Que essas referências também aprendidas neste momento de estudo sejam um referencial, visto que ao longo de toda a semana nos ocupamos com atividades as mais diferentes possíveis. Que o Senhor ajude, o que dirige, o que ensina, o que presta consulta, toda atividade, ó Pai. Que o Senhor nos dê um coração grato, que nos dê uma mente em que no nosso trabalho percebamos que o que fazemos não tem relação com o nosso chefe neste mundo, mas tem relação com o Deus que nós adoramos e servimos. Que essa noção dirija o nosso coração no modo como fazemos a nossa atividade, sem murmuração, de forma agradável a Deus. Assim, ó Pai, agradecemos por esta circunstância, por este aprendizado, por tudo te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima semana. Vamos nos falando lá no grupo.